Olá pessoal, aqui é o professor José Ivo. Hoje vamos a mais uma aula, de urgência e emergência em emergências médicas e os cuidados de enfermagem, com ênfase o infarto agudo do miocárdio, o IAM, tá? O que é o IAM? O conceito que temos para IAM é que o IAM é um ataque agudo, cardíaco. É uma emergência médica, geralmente ocorre quando há um coágulo, que bloqueia o fluxo de sangue para o coração e sem sangue, o tecido fica sem oxigênio e pode morrer, tá? A artéria coronária é bloqueada e o músculo cardíaco fica afetado pela falta de suprimento sanguíneo. Os sinais e sintomas geralmente para infarto agudo do miocárdio é a dor ou desconforto intenso no peito, aperto e sensação de opressão, queimação, tontura, dispneia, aumento da frequência cardíaca, náuseas e vômitos, sudorese, palidez, mal-estar, e esse mal-estar é súbito, e demonstra uma sensação de morte. Quais são as medidas para prevenção, pré e pós-operatório, tá? Tanto no pré como no pós-operatório, nós devemos fazer uma dieta equilibrada e saudável, tanto para prevenir como pós-infarto, para não vir a ter um infarto novamente. Há umas recomendações para o controle de peso, tanto no pré e no pós-infarto. A atividade física é fundamental. É utilizada sempre a fisioterapia pós-infarto, tá? Prevenção de estresse emocional é muito importante. Prevenção de tabagismo, etilismo, apoio social e familiar sempre é de grande importância. E apoio terapêutico, principalmente em acesso aos medicamentos. O diagnóstico do IAM, do infarto agudo do miocárdio, é exames de enzimas cardíacas, eletrocardiogramas, ecocardiograma e alguns outros exames complementares para diagnóstico. Quais são os principais medicamentos que são utilizados, diante de um IAM? São utilizados os beta-bloqueadores, tá? Os beta-bloqueadores reduzem a pressão arterial, deve ser administrado imediatamente por via oral nas primeiras 24 horas de apresentação do infarto agudo do miocárdio. A hipotensão e choque cardiogênico podem ser efeitos adversos a esses medicamentos, além de tonturas, desmaio, insônia e também fadiga. Os beta-bloqueadores devem ser administrados por via oral, principalmente os metoprolol, de 50 mg, e deve ser administrado de 6 em 6 horas no primeiro dia e 200 mg a partir do segundo dia. A administração desse medicamento também pode ser via intravenosa, que é de 5,7 mg em V de 5 minutos por até 3 doses por pacientes hipertensos, no caso de infarto agudo do miocárdio. A administração oral do propranolol também deve ser feita em dose inicial de 80 mg e duas vezes ao dia, que pode ser aumentada com intervalos semanais. Temos ainda outros medicamentos para utilizar diante de um IAM, que são os antiarrítmicos, que reduzem a incidência de fibrilação ventricular, diminuem a incidência de arritmias com efeitos colaterais e podem provocar ainda sistolia e elevação dos índices de mortalidade. Temos ainda os antiarrítmicos à base de lidocaína, que são da lidocaína, 20 mg, são administrados após o infarto agudo de miocárdio, mas o seu uso profilático, lembrando que seu uso profilático não é recomendado, que pode provocar uma fibrilação, tá? E a midorona, por via oral ou injetável, deve ser em dose recomendada de 100 mg ao dia.
Principais medicamentos utilizados diante de um infarto agudo do miocárdio. Os anticoagulantes, que são recomendados para a redução da mortalidade do IAM, né, que diminui os riscos de infarto fulminante, né, previne o risco de embolias e formação de coágulos sanguíneos, que são é, exochaparinas, de 30 miligramas, e V em bolos após administrar 1 grama, de acordo com o quilo de peso, né, por via subcutânea de 12 em 12 horas para pacientes menores de 75 anos. Essa medicação deve ser sempre feita por via subcutânea, sem ser por bolos, né, de 12 em 12. Tá? Em pacientes maiores de 75 anos. A diferença é essa. Por pacientes menores de 5 anos, deve ser de 12 em 12 em bolos. Já pacientes maiores de 75, ela deve ser administrada em 0,75 miligrama, tá? Sob via subcutânea, sem ser por bolos. Temos os anti-inflamatórios, não esteroides, que são contraindicadas, que estão contraindicações em alergias, intolerância, né? Sangramento ativo, hemofilia, úlceras pépticas ativas. Ele é superindicado para doenças coronárias em situações emergenciais, né? E reduz a mortalidade em até 20%. E temos ainda o ácido acetilsalicílico, né? O AS. É indicado para todos os pacientes com suspeita de IAM. Ele é um antiplaquetário, ou seja, antiplaquetário, né? Estimula a não produção das plaquetas. Deve ser tomado de 160 a 225 miligramas ao dia. Por via oral, ele pode ser mastigável, podendo ser tomado antes mesmo da chegada do paciente ao hospital pela equipe de emergência. Temos o clopidogrel, certo? Um medicamento hospitalar utilizado para evitar a obstrução das vias arteriais, ou seja, das artérias por coágulos. Pode ser administrado com ou sem alimentos. Pode causar sangramentos. É usado em associação com o AS também. O paciente deve tomar comprimidos de 300 mg via oral para dose de ataque e dose maior de 600 mg. E ele mostrou-se muito efetivo. Também temos ainda como suporte a oxigenoterapia, tá? Que é indicado em todos os pacientes com IAM, sem complicações nas primeiras 3 a 6 horas, tá? Os pacientes podem apresentar uma saturação abaixo de 90%, de acordo com a oximetria de pulso. E essa oxigenoterapia vai dar esse suporte de respiratório, né, com oferta de oxigênio, e também há tratamento da dor, que é para alívio da dor pré-cordial, usar sulfato de morfina por via IV, dose inicial de 2,0 a 8 mg, deve ser contraindicada para pacientes com IAM em uso de anti-inflamatório não esteroides, tá? Lembrando que temos que sempre atentar para esse uso de medicamentos que não podem ser realizados juntamente. Tem uma combinação de medicamentos que devem ser usadas, né? Outras podem ser antagonistas de alguns medicamentos. Os cuidados de enfermagem em relação aos pacientes com IAM são oferecer cuidados emergenciais se o paciente tiver indicação de admissão na UTI, em quarto normal, né? Auxiliar o médico, distinguir e avaliar sinais e sintomas. É importante que saibamos quais são os sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio e devemos promover redução de danos em relação a esse infarto. Tem que ter uma assistência psicológica para aliviar a tensão e o estresse, uma triagem do paciente, aferição de sinais vitais, né? Nessa triagem do paciente inclui as aferição de sinais vitais, classificação de risco, ficha de emergência e também a admissão. Tá?
Outro dos cuidados de enfermagem, ou seja, na continuação dos cuidados de enfermagem, a sistematização, né, da assistência, que é a coleta de dados, né? É importante coletar todos os dados do paciente para possível diagnóstico de enfermagem. Aí, onde vamos fazer uma prescrição desses cuidados básicos e logo após uma avaliação. Deve ser realizado medidas terapêuticas, administrar os medicamentos prescritos, fornecer suporte ventilatório, né? Colher materiais para exames laboratoriais, observar e aferir sinais vitais e proporcionar métodos complementares de controle da dor, sempre orientar o repouso do leito, né? Controle da dieta, que deve ser branda e hipossódica, né? Hipossódica, que deve ser conteúdo baixo de sódio, e sempre acatar as orientações do enfermeiro ou seu supervisor. É, Nessa primeira aula, nós vimos tudo sobre o IAM. Vai seguir no WhatsApp algumas atividades, tá? Atividades que vocês vão realizar agora de manhã para melhor desenvolver as habilidades de conhecimento sobre AM. E aproveitando, eu já estou deixando essa aula sobre crise convulsiva, tá? Que vamos aproveitar ela para o segundo tempo de aula, tá? E temos como conceito para crise convulsiva que ela há algumas diferenças entre um mal epilético e uma crise convulsiva, tá? Sabemos nós que a convulsão é uma contratura involuntária da musculatura e que há um movimento desordenado, né? Geralmente é acompanhada pela perda de consciência. As convulsões acontecem quando há uma excitação da camada externa do cérebro, onde ah, pode ter causas, né, genéticas ou adquiridas, e elas podem ser parciais ou focais ou generalizadas. Os sinais e sintomas das crises convulsivas geralmente são parciais, associados a sintomas leves, né, parecidos com distúrbios psiquiátricos. Elas ocorrem ou não, né, e podem alterar os níveis de consciência. Em níveis de sintomas sensoriais, né, podem ser relacionados no paladar, olfato, visão, audição, além da fala. Alucinações, delírio, vertigens, convulsões do tipo catatônico, né, que duram menos de 10 segundos, letargia, catatonismo, né, seguidos de movimentos involuntários, piscadilhas e tremores. As crises convulsivas, elas são do tipo tônico-crônica, que é um grande mal, né, durante até 5 minutos. E na fase tônica há uma perda súbita de consciência, os músculos das pernas, braços e tronco ficam enrijecidos, ou seja, duros, contraídos e estendidos. Ah, e também pode ocorrer uma cianose na face. O que é cianose? É o escurecimento, né, deixando as peles a face um pouco arroxeada. Na fase crônica, há contrações rítmicas, né, repetidas e incontroláveis, com salivação excessiva e espumosa, mordeduras e murchações na mucosa oral, com trauma e óbito. Os medicamentos utilizados para a crise convulsiva são solução salina, fisiológica, né, por via endovenosa, né, de preferência 30 gotas por minuto, glicose V, 50 mg de glicose, né, 50% no adulto e 2 a 5 mg de peso, tá? De acordo com o peso, e 10% em crianças, um diazepam, 10 mg, e V lentamente, deve ser administrado lentamente em crianças 1 mg, em idade em anos. Pode ser administrado diazepam via retal se não conseguir acesso venoso. Medicamentos utilizados para crise convulsiva em gestante. Em gestante, elas só podem ser usados sulfato de magnésio, né, a 10 gramas via intramuscular,
aplicar 5 gramas, né, 10 ml de 50% de solução, da solução, com 1 ml de lidocaína, 2% da mesma seringa. Injeção IM profundo no quadrante superior externo, em cada nádega. Tá? Se a pressão arterial diastólica estiver acima de 110 milímetros, mercúrio, aplicar hidralazina, 5 miligramas, e ver lentamente. Alguns outros medicamentos são utilizados para a crise convulsiva. Né? Se a crise durar mais de 5 minutos, ou em até surtos, que a pessoa não recupera a consciência entre as crises e não responda às doses do diazepam, devemos acrescentar fenobarbital, 20 miligramas, IV, ou fenetoína, né, 20 miligramas, de acordo com o peso do paciente. Observação: para as aplicações dessas drogas, é importante, né, que a equipe precise ter certeza que o acesso venoso está mantido, pois o extravasamento desses medicamentos causam lesões de teciduais. Tá? Outros medicamentos para crises convulsivas em pacientes, para prevenir, né, em relação à prevenção, é a carbamazepina, de 100 a 200 mg para adultos, com aumento da dose adicional para 800 a 1.200 por dia, ou em 2 ou 3 tomadas por via oral. O carbamazepina de 100 a 200 mg ao dia, de acordo com o dia, né, para crianças, podendo aumentar essa dose para 400 a 600. Também vamos ter o valproato de sódio, da pequeno, de 15 mg, ou de acordo com o quilo de peso, e em especial no estado de crianças. Administrado em crianças é contraindicado, né, em algumas situações, contraindicado para pessoas que vão realizar exame de fezes, tá? Também ácido fólico, 100 gramas ao dia, para todas as pessoas que possam vir a realizar algum tipo de exame de fezes. Os cuidados de enfermagem nessas crises convulsivas no ambiente pré-hospitalar é sempre verificar as vias aéreas, respiração da circulação, né, seguindo o ABCDE da avaliação, né, pré-hospitalar, proteger a pessoa de ferimentos, não deixar a pessoa sozinha, pedir ajuda se necessário, posicionar a pessoa de lado para prevenir a aspiração, não coloque nada na boca da pessoa, encaminhe a pessoa urgentemente ao hospital para ser manejada em ambiente hospitalar. Quando não se trata de um trauma craniano de pescoço, não movimente o pescoço, né? Já no ambiente hospitalar, devemos assegurar, deve ter uma asseguração das vias aéreas, né, em relação à respiração e circulação, ou com a administração do oxigênio inalatório, auxiliar o médico nos procedimentos de intubação, né, orotraqueal, quando for indicado, e quando o paciente estiver usando múltiplas drogas, posicione a pessoa de lado para evitar a aspiração de secreções. Não coloque nada na boca durante a convulsão. Sempre administrar as medicações conforme prescrição médica, né? Manter o paciente com hidratação venosa e monitorar os sinais vitais. E sempre esse monitoramento dos sinais vitais, ele vai indicar as alterações, tá? Educar sobre a doença, estilo de vida, as questões de segurança, a importância da adesão ao tratamento, né, acompanhamento regular, é de suma importância, principalmente nas pós-crises convulsivas, sempre encaminhar para avaliação de acompanhamento médico ambulatorial, né, orientar sobre tomar corretamente as medicações no domicílio e induzir o paciente a notar possíveis efeitos colaterais das drogas, né, e sempre fornecer orientações para o apoio familiar e orientação de medidas de segurança domiciliar. Forneça o número do SAMU 192 para ser acionado em caso de crises recorrentes, tá certo? Bom, essa é a segunda parte da nossa aula de hoje.
crises convulsivas, né, que são emergências que são comuns nas nossas atividades de enfermagem, no nosso dia a dia. E segue as atividades no WhatsApp para que vocês desenvolvam todas as habilidades de assistência de enfermagem diante da assistência tanto do IAM como as crises convulsivas, tá? Até lá.